Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma Jane Austen Lives. Hoje à noite nós vamos ter a presença dessa que vos fala e do professor Herbert Souza. Nós vamos falar sobre saúde na era regencial, no período regencial no qual a Jane Austen viveu. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco nessa noite e dizer que é uma satisfação poder falar de Jane Austen mais uma vez com você, Herbert. E aí, tudo bom? Bom, Tudo então, boa bem? noite a todos. Nós estamos aqui, né, mais uma vez aí para a gente poder discutir aí um assunto que está bastante em alta, né, que é a questão da saúde. E aí, às vezes, a gente tem que acontecer uma pandemia dessa, por exemplo, para a gente poder falar de um tema aí que é muito importante, né, Adriana? Sim. Inclusive, a gente estava fazendo algumas pesquisas e essas pesquisas acabaram concentrando com alguns tópicos repetidos, né, quero dizer, e aí a gente foi aí que deu base para a gente fazer os nossos pilares, né, da nossa fala de Uhum. hoje. Aí você podia falar para o pessoal qual que são os três pilares da nossa fala de hoje à noite? Claro, claro. Então, gente, nós então pegamos aí alguns artigos, né, que tratam da obra da Jane Austen e também até da vida dela para poder embasar aí o nosso tema hoje, que é saúde, né, que é essa questão da higiene que a gente precisa ter, que a gente sabe que se a gente não tem isso, né, a gente acaba podendo adoecer aí. E aí a gente vai explicar um pouquinho baseado aí na época do período em que a Jane Austen, ela então estava viva, né? Como que esse tema saúde, que hoje a gente tá debatendo tanto, né? Tá tanto em alta aí, tá tão em voga por causa dessa pandemia, a gente vai entender como é que essa questão da saúde também era levantada, né? Pelo escrito da Jane Austen, incluindo aí as cartas que ela produziu para a irmã, né? Relatando o problema de saúde aí que ela teve, que eu acho que vocês devem conhecer um pouco aí da história, e nós vamos comentar um pouquinho, tá? Para vocês Uhum. entenderem o que aconteceu aí para que levou à morte dela, né? É Isso. basicamente isso. E aí, então, são três tópicos, né? Eu esqueci, foi falando e esqueci. O primeiro, a gente vai falar, então, sobre a questão da saúde, né? Do período, então, regencial, que é esse período aí do século XVIII, que é o período em que a Jane Austen está inserida. Nós vamos, então, na sequência, falar e explicar como que esse assunto, né? Essa temática, saúde, ela foi levantada pela Jane Austen, porque ela, né? A gente, pela pesquisa que nós fizemos, nós percebemos que ela era visionária também. Até isso ela conseguia trazer aí bem nos escritos dela. E por Sim. último, a gente vai comentar um pouquinho com vocês a questão aí da morte dela, né? O que que fez aí para que ela perdesse a vida tão jovem, né? Apenas com Muito 41 anos de idade. precocemente. Sim. Uhum, Então, a gente pode começar dizendo que lá no período regencial, as pessoas comuns, né, as que sabiam escrever, obviamente, ler e escrever, uhum, elas já falavam muito sobre doenças em suas cartas, ou a saúde ou a falta dela, melhor falar assim, né? uhum, Estamos bem de saúde, as crianças estão crescendo, etc. Porém, naquele momento histórico, né, naquele período, já ia falando vitoriano, naquele período regencial, sem antibióticos, sem conhecimentos aprofundados a respeito de esterilização, né? E higiene básica, tudo isso proporcionava com que as pessoas, fazia com que as pessoas pudessem adoecer muito rapidamente e se uhum. prostrar, né? A prostração era muito rápida e podia até ocasionar a morte. Então, eu anotei aqui que um simples corte poderia causar uma infecção, até mesmo a amputação de um membro. Que loucura, né? Então, não tinha como tratar e as pessoas ficavam à mercê quase que da sorte ou das orações, né? Vamos ser mais otimistas aí. Nós Hoje a gente, usamos. né, Adriana, Desculpa, hoje pode a falar. gente tem uma medicina aí avançada, né? Então a pessoa ela está com um problema muito grave, por exemplo, de saúde, por exemplo, câncer, né? Ela Aham. consegue já se tratar muito bem aí, fazendo as chamadas quimioterapias para poder sobreviver e consegue. Muita gente, né, quando começa a fazer o Sim, tratamento cedo, consegue aí sobreviver. E naquela época, né, eu fiquei, quando eu li os artigos, do qual eu falei aqui no início, gente, só contextualizando, né, que eles mencionam essa questão da saúde e também até a partir da obra da Jane Austen,
eu fiquei pensando, né? Meu Deus, como é que era nessa época que não tinha uma medicina tão avançada, né? Já pensou, uma Aham. pessoa com câncer lá praticamente tinha o Realmente diagnóstico já tinha de morte, diagnóstico, né? né? Uhum. Não E aí tinha eu fiquei pensando, perdão, os exames, né, para poder ter certeza o que, que a pessoa tinha de fato, né? e aí E, também uma inclusive, outra. a medicina não era tão avançada, o que existiam eram boticários e cirurgiões, né? Então, Uhum. uma pessoa era reconhecida por cortar a outra, mas não necessariamente curar, infelizmente, nesses casos. Bom, a gente também baseou as nossas pesquisas num artigo que saiu nessa revista aqui, ó, da Jane Austen Regency World Magazine. E quem escreveu o guest essay, que seria o artigo de um convidado, foi o próprio editor da revista, um amigo meu que se chama Tim Bullamore. E aí ele falou um pouco sobre essas doenças na época da Jane Austen. Deixa eu ver aqui, onde está a minha anotação. Esse você chegou a ler? Esse artigo? Sim, Eu fiquei na dúvida. foi esse aqui Bom, aí que eu. ele Pode falar. só fez uma. Ele até me falou pelo WhatsApp que ele fez só um levantamento bem superficial e ele falou coisas interessantes, alguns fatos interessantes. Por exemplo, que teve um surto de sarampo em Oxford em 1782 e é nessa época a Jane Austen estava na escola. Ela tinha 6 anos de idade, estavam ela, a Cassandra e uma prima chamada Jane Cooper. Elas foram enviadas para a escola da senhora Anne Collins, em Oxford, só que com esse surto de a escola se mudou para Southampton. Foi aí que as meninas puderam ser educadas. Porém, elas não chegaram a ser contaminadas pelo sarampo, não. Lá em 1783, haviam tropas voltando de Gibraltar e elas trouxeram tifo. E aí as meninas, as Austen e a Cooper, elas foram contaminadas, quase que a Jane Austen morre por causa de tifo. Existe uma especulação de que essa doença deixou algumas sequelas e ela, né, carregou a vida toda. Bom, e naquela circunstância as mães das meninas foram buscá-las e a senhora Cooper, ao buscar a filha, acabou sendo contaminada e ela não sobreviveu, né? Ela morreu de tifo, que era uma coisa comum naquela época. Aí depois, só avançando, não vou falar tudo, por volta de 1817, teve a primeira pandemia de cólera, que é conhecida lá em Calcutá, na Índia, e contaminou todo o arroz que era produzido ali e com certeza alguns viajantes, principalmente marinheiros e exércitos ingleses, que, né, estavam ali na Índia, foram contaminados. Então, basicamente, de um modo geral, a gente tem essa visão aí da saúde bastante precária e dependendo praticamente de conhecimento natural ou aquele conhecimento de boca a boca, né, de família, passando de uma geração para outra, do que o conhecimento científico, né? Então, Bom, acho que eu, pela pode leitura ser assim assim. também eu percebi que eles tinham um tratamento assim muito cuidadoso e minucioso, né? Porque como não existe essa medicina toda avançada que a gente tem hoje, então tipo assim, pegou a doença, muita chance ali de vir a óbito, né? Então eles se preocupavam muito com essa questão de pegar sereno, né? De não sair Uhum. com chuva, porque isso aí poderia causar uma constipação, quase que não sai aqui, ou uma febre, né? E aí a pessoa ela viria a falecer, que é o que eu Por uma percebi aí coisa pela muito boba, leitura, né? assim, a gente for pensar, né? Uhum, Hoje em isso. dia, né? Pensar, se bem que tem gente que acha que as coisas elas são simples, assim, é só uma gripezinha, essa pandemia aí é só Uhum. isso, né? A gente não vai conseguir voltar ao normal que era antes. Mas tem mais alguma coisa que você queira acrescentar para esse primeiro tópico que a gente colocou Tem de sim, tem saúde? sim. Pode Como falar. você apontou, eu também tinha colocado aqui nas minhas observações, né? Então, nesse primeiro artigo que eu falei para vocês, né, pela minha leitura, a Adriana tinha apontado aí, né, eu também escrevi assim mais ou menos com outras palavras, né, mas eu acho importante reforçar aqui, reiterar,
Então, ele aponta, né, nesse artigo em que ele vai falar das obras da Jane Austen, que a Jane Austen também, ela, de uma certa forma, era visionária, né, por apresentar uma questão aí bem pontual, né, que é a questão da saúde. E aí ele aponta que não existiam, né, antibióticos, como a própria Adriana falou, a noção de, por exemplo, de esterilização, né? Também ela era muito precária, então, tipo assim, a gente também tem que se colocar quando a gente, no lugar, né? Quando a gente vai lendo essas coisas. Então, imagina, você está gestante, você precisa fazer uma operação, não tem esterilização, né? Tem a questão de pegar ali bactérias, e agora? Faz ou não faz, né? Então fica aquela dúvida, porque você sabe aí que corre um sério risco de você vir a falecer ou pegar uma infecção, entende? Então ele aponta Entendi. isso, né? Porque a questão da medicina não era tão avançada como é hoje. Se hoje já é difícil, né? Está sendo difícil descobrir a cura aí para esse vírus. Imagina na época que a forma Nossa. ali de trabalhar com a doença, né, era precário, né, entre aspas, entende? E aí ele aponta, né, pela leitura que eu fiz, que o clima de tensão era muito grande, né? Por isso que eu falei que às vezes as pessoas elas se cuidavam, né? Que é o que a gente percebe que de um certo tempo aqui mesmo no Brasil não se tinha esse cuidado, por exemplo, lavar a mão. Agora as pessoas estão Não. valorizando, né? Mas nessa época lá, né, como eu falei, ele mostra de uma certa forma nas entrelinhas que as pessoas se cuidavam porque, né, pegou uma bactéria, pegou uma infecção, muita chance aí de desenvolver uma doença que poderia vir, né, como a própria Adriana apontou, eu também até anotei aqui, causar uma doença mais crônica, mais perigosa, né? Poderia ter amputação. Então, as pessoas tinham essa questão aí da saúde muito em alta, né? Se tinham cuidado, entende? E aí, por exemplo, puxando para a nossa situação, né? Que a gente não tem como separar, né? As pessoas, por exemplo, só foram acordar hoje para lavar a mão por causa do coronavírus. E antes? Sim. Uhum. A gente tem uma questão também muito. Cara... Ixi, tá falhando sua ligação. Peraí, tá falhando. Fala, voltou? A gente ainda vai falar dos personagens da Austen, tá? Eu só. Enquanto estabiliza aí o seu, o Tarcísio falou, perguntou se a revista da Jane Austen, Brasil Seaworth, ela é bimestral, tá, Tarcísio? Eles mandam para o Brasil, chega com um pouco de atraso, mas como ela é bimestral, aí você consegue ler ainda dentro daquele bimestre. Voltou aí para você, Webert? Bom, aqui tá normal, graças a Deus, normalizou. Tá. Tá, você tá um pouco embaçado, mas o que importa é só a voz. A gente também se embasou, pessoal, é uma sugestão, apesar de não falar muito sobre Jane Austen, Tarcísio, você pode assinar a revista, comprar avulso no site da Jane Austen, da Charlton House, em Jane Austen, Society of United Kingdom. Em Jane Austen foi péssimo. Bom, a gente se embasou nesse livro aqui também, olha, What Killed Jane Austen and Other Mysteries, do George Beadle e Jean Leavesley, só que ele fala só 3 páginas sobre a Jane Austen, tá, gente? Esse livro aqui. Então, é um livro que fala sobre curiosidades, doenças de outras pessoas e de que essas pessoas morreram. O pessoal que está nos assistindo, vocês conseguem ouvir e ver o Ebert bem? Porque para mim tá bem falhando. Você tá me ouvindo bem, Adriana? Agora sim, agora sim. Tá? Porque aqui, graças a Deus, a imagem, Tá. o áudio está tudo ok. O que eu ia dizer é que aí começou a fazer né, como é que problema de conexão, é que no Brasil a gente ainda tinha o privilégio, entre aspas, de ter muita água, né, água potável e aprendermos com os indígenas a tomar vários banhos por dia, porque lá na Europa não era assim não, minha gente. Até hoje não é assim não, tá? As pessoas não tomam banho todos os dias. E lá Inclusive, né? naquela época da Jane Austen, devia ser uma vez por semana. Inclusive, né, Adriana, quando a gente aprende história do Brasil,
a gente percebe que os próprios europeus, os portugueses, trouxeram várias doenças para os indígenas, né? Porque eles praticamente tinham contato, né, mais puro, né, mais Eles estavam harmonioso com a isolados, né? natureza, que inclusive quando a gente lê, por exemplo, a Carta do Peru Vaz de Caminha, só citando uma coisa que eu lembrei aqui agora, você percebe lá que ele fala que o corpo deles era perfeito, né? Ele inclusive fala, relata para o rei que eles comiam ali muitos vegetais e talvez por isso, fica nas entrelinhas, né? Eles tinham essa saúde bem aí perfeita, né? E aí foram os portugueses, os europeus, né, por tabela, que trouxeram aí essas doenças para os índios Com e acabou certeza. também dizimando, né, várias tribos indígenas, além do genocídio pela questão aí da dominação que a gente sabe que acontece, que aconteceu na Isso. verdade. Bom, o pessoal comentou aí que a Jane Austen ela fala sobre doentes, né, nas suas obras. Ela estava ciente desses problemas, ela estava preocupada e ela cita alguns exemplos, né? Na verdade, em todas as obras da Jane Austen, as principais, né, que a gente selecionou para analisar, em todas os 6 livros da Jane Austen tem alguém doente. Alguns são aquelas doenças imaginárias, aquela desculpa, né? Mas tem alguém doente. A gente pode avançar por esse tópico agora, pelo Pode segundo? sim, Bom, a pode gente sim. podia começar então com a Abadia, que apesar de ter sido publicado tardiamente, após a morte da Jane Austen, mas foi o primeiro que ela tentou publicar. Lá em Abadia, a gente tem poucas citações, né? Mas tem lá o senhor Allen, que vai para Bath para tomar aquelas águas termais, para tomar os banhos termais, porque eram terapêuticos, porque ele tinha problema de gota, né? Que é uma inflamação, né? E achei que ele estava fazendo uma pergunta aí. A gente também tem a senhora Tilney, que ela já não aparece na história, ela, né, no início da história ela já está morta, mas ela morreu após sofrer uma doença muito repentina e muito curta, né? E aí é interessante também citar que tem um livro, deixa eu ver o nome do livro aqui, que eu anotei bem depois aqui. O livro do John Wiltshire, que escreveu em 1992 um livro chamado Jane Austen and the Body, que o autor vê uma conexão entre a doença e o destino das mulheres. No caso de Abadia, não tem um destino ali selado pela doença ou pela falta dela, né? Mas especificamente ele fala disso, é bem interessante, tá? Ele vê um link entre as doenças das mulheres e também serve para refletir que essas doenças elas acabam promovendo uma mudança ali na história, uma alteração de comportamento, né, e tudo mais. Você queria falar alguma coisa de Abadia? Sim, um ponto aí também chave que o autor, né, do artigo ele mostra, gente, que eu achei interessante, muito interessante, que na verdade eu como professor de literatura eu trabalho, né, quando eu falo principalmente do romantismo na escola, é que ele mostra que as doenças, né, ele aponta que as doenças elas revelam a natureza das personagens, né, ali uma situação que acontece vai revelar a natureza ali das personagens e também adiciona tensão, né, e move a história para frente. Ele também aponta, né, que isso acontece em alguns romances da Jane Austen que a gente vai passar a discutir agora, como a Adriana já começou, né? Ou seja, tipo assim, na própria Abadia, ele mostra, né, ele pontua dentro do artigo que a personagem Catherine, né, ela só consegue sair ali praticamente do interior, né, da cidade onde ela morava por causa da doença aí do senhor Allen, porque se não fosse Sim. isso, ela não tinha saído, né? Então o autor ele também pontuou isso aí que eu achei bem interessante, que é um elemento que faz dá também até um ponto importante aí dentro do enredo, né, para a construção do enredo. Por exemplo, como eu falei para vocês no romantismo, né? O que eu quis dizer quando eu mencionei lá no romantismo? Que às vezes aparece, por exemplo, lá principalmente na segunda geração, às vezes, por exemplo, aparece lá uma coruja, né? A segunda geração a gente sabe que é uma geração muito ligada à morte, a noturno, né? A tristeza, a depressão. Então, esse aparecimento da coruja no poema, por exemplo, ele não é gratuito. Ele mostra ali que alguma coisa de ruim vai acontecer. E aí o autor, né, eu achei interessante conseguir ligar. Ele mostra que as doenças ou alguma coisa ali bem chamativa dentro da obra acontece para gerar algum
desconforto, né? Ou para gerar depois uma situação aí bem, um ponto, né? Clímax, vamos dizer assim, dentro da obra, Uhum. né? Então, quando você vai ler essas obras, qual é uma dica aí que eu dou, né? Que eu sempre falo para os alunos, você tem que prestar muita atenção, né? Em Sim, no tudo, né? simbolismo. Aham. Porque a Jane Austen, como ela é anterior ao romantismo, ela já trabalhava essa questão, né? Você consegue perceber aí. Uhum. Era isso que eu achei bem interessante aí de pontuar, né? Do Sim. Northanger Abbey. A Letícia está falando, perguntando se as águas de Bath ajudam mesmo em doenças. Hoje as águas não devem ajudar muita coisa. Deve ser igual tomar água com gás para você não enjoar em viagem, que isso é uma coisa que eu aprendi viajando. Tomar água com gás para você não enjoar. A água com gás também ajuda na digestão. Então essas águas termais, essas águas, algumas sulfurosas que eles chamam, né? Tem algumas propriedades. Aqui no Brasil a gente tem Caldas Novas, e aqui em Minas, Poços de Caldas, tem algumas instâncias hidrominerais que as pessoas vão para tomar banhos, para Uhum. ajudar um pouco no reumatismo, né? Por isso que algumas cidades Isso, são consideradas o roteiro de destino dos idosos, né? Então, tem isso. essa característica. Pode E falar. como ele aponta, né, no artigo, Adriana, e como você bem falou aí, pontuou, nessa época acreditava-se muito nessas águas termais lá de Bath, né? Eu Sim. não sei como é que está hoje Uhum. lá na Inglaterra. E aí, então, as pessoas, elas viajavam para poder, né, ter esse momento aí de Sim. descanso, né, de lazer, de ter contato com essas águas para meio que se recuperar ali, Uhum. né? Que, inclusive, isso também eu lembro que eu já vi em outras Sim. obras, né? Por exemplo, se eu não me engano, lá em Morte e Veneza, né, do Ítalo Calvino, ele também problematiza essa questão de você viajar para um lugar onde teria essas águas Sim. aí termais que, tipo assim, restaurariam sua saúde, né? Eu não sei bem aí Uhum. qual que seria o processo, mas é o que eles mencionam nas obras, né? Incluindo a Jane Sim. Austen aí no livro E aí da... Bath fica a 2 horas de trem de Londres. Então, era uma cidade que tinha um ar mais puro e tinha esses banhos romanos, que foi construído pelos romanos, de fato, né? Quando eles invadiram, né, a Inglaterra. E esses banhos são abertos hoje para visitação e tem lugares, spas maravilhosos, chiquérimos. Lá é a cidade mais cara, inclusive, do que Londres, dependendo do lugar que você fica em Londres, porque na época que eu estive lá em 2012, a garrafa de água mineral era R$ 10, um litro e Nossa, meio. Sabe, R$ 10 no hotel. Tudo bem que era um hotel bacaninha e tal. A Luciana, eu vou abrir um parênteses aí para a pergunta da Luciana, falando sobre histeria. E é sempre relacionada à doença feminina. É porque a palavra histeria vem de hister, que é de útero. Eu não sei se é do latim ou do grego, vem do útero. Então, era doença. Hoje em dia se usa, até consultei um psicanalista, tá? Ele me falou que histeria é usado tanto para homens quanto para mulheres, mas histeria até o início do século XX, por exemplo, era usado especificamente para mulheres. E as mulheres eram mais histéricas, por exemplo, porque elas ficavam só em casa. E isso a gente vai falar um pouquinho. Esse lance de ficar em casa, a gente está passando por isso na pandemia. Você tem que fazer arrumar outras coisas para fazer, porque só ficar em casa também deixa a gente, sabe, fora do prumo, né? Então tem a ver essa questão da histeria aí. É, a, Alguém comentou, a Ana falou de Bath, né? Que tem termas, funcionam com massagens, banhos, e é tudo assim, tá, minha gente? Maravilha de primeiro mundo. É a cidade que as pessoas iam mesmo, quem tinha dinheiro, para poder passar uma temporada, principalmente para respirar novos ares. A gente pode avançar para a próxima obra? pode. Razão e sensibilidade, né? Uhum. Bom, a próxima obra é pneumonia, porque a Mary Ann, ela não estava só gripada, minha gente. Era alguma coisa muito mais séria. Bom, após ela caminhar por um jardim ou bosque lá, cheio de árvores bem antigas, né? E a grama bem úmida, provavelmente ela tomou chuva também, ela adoece e fica a ponto de quase morrer, né? Essa daí é uma referência muito forte. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão da provação, né, que a Mary Ann sofreu.
É, essa questão aí, a princípio, é só essa doença, né, que é citado em razão de sensibilidade. Até o fato da Charlotte Palmer ter neném não teve grandes repercussões ali, ela só teve o neném, parece que foi bem tranquilo, né? É, a Marianne, ela realmente, gente, ela estava ali, fez parte desse processo dela de crescimento, passar por essa doença. Você queria acrescentar alguma coisa sobre a razão e sensibilidade? Sim, claro. Claro. Eu percebi aqui, então, pela leitura, né, do artigo, só contextualizando para quem está chegando agora, a gente lê aí alguns artigos que falam aí dessa questão da saúde, né, que também se torna atual, aí nos romances da Jane Austen e também no período em que ela viveu, né, gente? E aí, é, do Razão e Sensibilidade, ele mostra também no artigo, né, que a Marianne também já estava com aquelas emoções muito à flor da pele, né, porque o Willoughby Sim. tinha ela já sabia que ele iria casar com outra, né? Praticamente já estava quase casado. E aí, para piorar a situação, ela pegou esse resfriado, como eu falei para vocês logo agora há pouco, né? As pessoas tinham muito essa preocupação de sair no sereno, né? Por causa dessa questão de pegar resfriado, que não se tinha tratamento tão avançado como hoje. E aí foi tudo uma bola de neve, né? Veio a questão do Willoughby, aí veio depois a questão do resfriado que ela pegou, e isso aí meio que Veio maximizou, também né, essa a questão questão da doença dela. Pode falar, Adriana. veio a questão dela primeiro ficar pobre, né? Que Aham. saiu né, bem fora dos planos dela, né? E aí o Willoughby, decepção com o Willoughby. E tem uma questão que isso é comum até hoje, tá, gente? Se você não tá forte dos ânimos, ou seja, mentalmente, você adoece muito mais rápido. Então, uma Uhum. gripezinha te derruba se você não estiver bem, talvez espiritualmente também falando, né? Mentalmente e espiritualmente. Então, isso é confirmado Isso. Inclusive, por muitos psicólogos. estudos dizem, né, corroborando aí o que a Adriana está falando, gente, que muitos estudos dizem que se você, né, briga muito com as pessoas, né, tem muitos problemas aí de relacionamento, você tende a desenvolver, né, doenças aí até perigosas, como câncer, né, entre Sim. outras doenças aí que podem matar uma pessoa. E essa crença do câncer, ela é muito antiga. Minha mãe falava isso há muitos anos atrás. Essa Isso, saúde emocional. saúde emocional, exatamente. Obrigada, Luciana. Essa saúde emocional, ela desencadeia, se ela não estiver legal, não estiver equilibrada, ela desencadeia outros problemas, independentemente do sexo, né? Podemos Uhum. avançar para a Emma? Alguém já começou a falar aí de Emma? Só apontar Hipocondria. uns, Desculpa. dois pontos aqui que ficou faltando, rapidinho, é coisa rápida. Então, Uhum. o autor também pontua aquilo que a gente discutiu na live, né, de que essa doença aí dela faz ela repensar, né, até a conduta dela e ter Sim, esses olhos aí voltados para o Coronel Brandon, né, porque até isso. então ela tinha uma visão muito distorcida dele e a partir Uhum. dessa doença, como ele foi lá, né, teve esse carinho de ir atrás da mãe dela, né, trazer a mãe dela em segurança e tal para vê-la. Então, a partir dali, ela começou a meio que aflorar mais esse sentimento por ele, que até então ela não tinha. Uma outra coisa Uhum. também, Adriana, que eu lembrei, que na live que você fez lá com o Literafoco, esqueci o nome dele, Fabrício. o Fabrício, eu até tinha comentado, mas eu acho que você estava explicando, estava empolgada e não leu o comentário, que pela minha leitura, eu fiz uma leitura desse momento aí em que ela convalesce, que o próprio autor também ele apontou. Eu achei interessante, que casou, né? Então, ele Uhum. mostra que ela praticamente, ela nasceu de novo, né? Ela veio como uma nova Mariane aí para viver uma nova situação de vida. E é uma coisa Uhum. que eu tinha percebido no romance, né? Que ela, a partir daquela doença, ela precisou passar por aquilo, né? Sim. Para nascer de novo, mudar aí alguns conceitos errados que ela tinha e realmente, né, casar com o Brandon, né, que a gente vê aí no Uhum. final do romance. É isso que eu tinha pontuado Uhum. aqui também. Verdade. Eu estava deixando para falar um pouquinho mais para frente, mas aí a gente retoma. Ah, Ó, tá, sem aí problema. lá em Ema a gente tem o hipocondríaco Sr. Woodhouse, né? E o Sr. Woodhouse, ele alguns críticos dizem que essa hipocondria dele é uma forma de cercear os limites de liberdade da Emma.
Ou seja, ele ficava falando tanto que ia adoecer, que ia pegar isso, que ia passar mal, que podia quebrar uma perna, sei lá, qualquer coisa, que era uma forma de limitar a liberdade das mulheres, no caso da filha dele, né? Então, o pai hipocondríaco é complicado. A gente tem a Jane Fairfax, que é orientada a voltar para Highbury, porque lá uns 3 ou 4 meses em Highbury ela poderia melhor se curar. E, na verdade, ela estava bem agitada por causa do Churchill, porque era um noivado às escondidas, né? Então isso estava mexendo muito com o emocional dela, né? Isso tem uma outra coisa que não foi citada nessas pesquisas que a gente buscou, que foi a questão da cadeirante, da senhora Bates. Ela é uma senhora em cadeira de rodas, né? E ela também tinha problemas, muito provavelmente por causa da idade avançada, né? Então era uma cadeirante em pleno século XVIII ali. Pode continuar? Pode sim. Uma coisa curiosa também que eu queria acrescentar é que aí a gente tem a preceptora da Emma Woodhouse que engravidou, teve uma criança normal. A Jane Austen não entrou, né? A Jane Austen não entrou nessas questões aí de problemas em trabalho de parto, de sobrevida, né, de uma criança que nasce prematura. Então ali o parto não era um problema naquele momento, mas ela usa principalmente esses personagens qual que é a palavra mesmo? Hipocondríacos para fazer alguma coisa, ou quer dizer, para limitar, né, a ação da história. Pode continuar com outro livro? Pode, vamos lá. Sim, a gente vai para o queridíssimo Orgulho e Preconceito. Lá em Orgulho e Preconceito, a gente vê, já começa desde o início ali, a senhora Bennet reclamando dos pobres nervos, Dos né? Uma nervos, né? senhora muito agitada, que sofre dos nervos. E isso, Mas eu acho que, pela pode leitura falar. minha, Adriana, eu acho que ela estava muito ali, tipo assim, angustiada, muito por essa questão de casar as meninas, né? Talvez até ela Aham, poderia estar sofrendo ali dos nervos mesmo, porque é uma senhora já idosa e tal, tem toda essa questão, né? Mas eu acho que também acirrou mais ainda, principalmente pela questão do casamento, né? Porque sim. ela, no papel de mãe, muitas das vezes a gente fica contra ela, né? Mas se a gente fosse colocar no lugar dela, né? Ela como mãe, ela realmente começou a se preocupar ali com as meninas, né? Estavam Uhum, passando ali já praticamente da época, as meninas casavam muito cedo e estavam sim. praticamente passando da época e praticamente 5 meninas dentro de casa, imagina, né? E uma mãe Uhum. aí tendo que casar e não aparece o pretendente. Aí os nervos também vão lá para cima, né? Então eu E a acredito que isso aí gente foi lá para cima por causa dessa questão, né? Uhum. A gente vê ela muito preocupada em casar seus filhos a ponto de mandar a Jane para ir num cavalo, já começando a chover ali, e a Jane pega um resfriado, mas é só a Uhum. partir desse resfriado que ela tem um pouco mais de intimidade com Bingley, né? E também que a Lizzie Bennet vai né, servir meio que de enfermeira, e a partir desse encontro aí na casa do Netherfield, né, na casa de Netherfield, que ela tem um contato mais próximo com o Darcy. Eu acho que ali o Darcy já começa a olhar para ela diferente do baile, né, que foi o primeiro contato. Isso, inclusive isso aí que você acabou de falar, liga aquele ponto que eu falei no início, né? Que a própria Jane Austen, como romancista, ela fez essa espécie de subterfúgio, né? Vamos dizer assim, para poder a Elizabeth sair de casa, né? Para ir atrás da irmã, porque se não fosse isso, talvez ali a questão mais da proximidade entre os pares, talvez não acontecesse, né? Porque só Uhum, no baile não dava para ter aquela intimidade maior, né? Você sim. percebe isso. E aí a irmã ficou lá, né? Como a gente também percebe até bem no filme, e isso aí fez o sentimento realmente ali ficar mais aflorado, né? Então, é esse Uhum, subterfúgio que a romancista usou para poder realmente fazer o negócio andar para frente, né? Porque pensa, né? Você está escrevendo um romance e aí não tem nada assim de interessante para acrescentar, vai ficar aquela coisa muito monótona, né? Então, por isso que eu uhum. acho que isso é importante como um ponto para levar realmente a narrativa a ter um andamento até melhor e interessante, entende? Sim. Uhum.
E também ali, depois da Elizabeth chegando toda suja, né, de barro, para cuidar da irmã, Uhum. o Darcy percebe que esse exercício físico fez bem para ela, né? Então, ali já tem uma sinalização de que também fazer caminhada faz bem para a saúde. A Uhum. Luciana, ela perguntou aí sobre a questão da herança. Luciana, a questão da herança, falando bem rapidamente, que a gente já falou várias lives sobre isso, a questão da herança é porque as mulheres elas não tinham direito de herdar propriedades e rendas. No caso da Emma Woodhouse, que é a única personagem que vai herdar 30 mil libras, ela vai herdar dinheiro e não posses, né, não propriedades. Ela é diferenciada por isso. Mas aí, quando o senhor Woodhouse falecer, ele não tem herdeiros diretos, tem os netos, né? Então aí vai ficar para os netos que essas propriedades serão administradas pelos irmãos Knightley, né? Bom, é mais ou menos isso, essa questão aí de propriedade. Mas a gente já falou, inclusive, na live de uns dias atrás com a Ana, que a gente falou sobre direito na obra de Jane Austen. Você procura lá no YouTube que tem essa live, tá bom? Bom, a gente pode avançar para Mansfield Park? Pode sim. Lá em Mansfield Park, a gente já tem uma coitada, infelizmente ela não é muito. As pessoas não gostam muito dela, né? Que a Fanny, ela já é fraquinha por natureza, muito provavelmente por ter vivido ali naquele ambiente insalubre lá da região porteira, né? É porteira que fala, da Uhum. região da pobreza mesmo, da família pobre que ela vinha. E ela perde a oportunidade, já morando com os Bertram, de manter esse exercício de saúde quando o Edward passa o cavalo dela para Mary Crawford, né? Aí, Uhum. coitada, aí eu acho que ela fica sem ter o que fazer. Já fica lá num quartinho, no sótão, sem lareira, né? Então, a saúde dela cai muito. Agora, tem o principal doente dessa obra, talvez o mais perigoso de morrer, é o Tom Bertram, que ele teve sérias febres, né? E podia ter morrido. Bom, da minha parte, de Mansfield Park é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, Eu acho que é falei isso tudo, como mesmo. sempre. Desculpa. É porque Bom, faz tempo que eu li Mansfield Park e aí eu não lembro muito bem da história. Eu precisava reler, né? Eu não consegui ler uhum, essa parte do artigo. Falava sim, de Mansfield. tá. Aí lá em persuasão a gente tem os ferimentos ou concussões, né? Concussions em inglês. Bom, tem as pessoas que são feridas por guerra, tem o problema da gota, gota é o problema sério naquela época do almirante Croft, perdão, ia falar Crawford. A febre reumática da Mrs. Smith, que é relacionada à questão dela ir morar em Bath, né? Ela ficou viúva, acabou tendo uma febre reumática. A Jane está perguntando se o Tom teve uma febre emocional. Eu acho que mais que isso, ele teve uma febre proposital que a Jane Austen colocou ali para ele sofrer bem, para ver se ele mudava, que seria o plot twist ali dele, né? Daquele personagem. Uhum. Porque se ele não tivesse à beira da morte, ele ia continuar a vida louca, sabe, Jane? Mas a febre dele deve ter sido por causa da vida boêmia, sabe? Acho que ele não chega a ser um personagem que seria afetado pelo emocional a ponto de adoecer, não. Mas essa é a minha visão, né? Não Aquela sei. questão do nascer de novo, né, Adriana? Então, muitas das vezes nós vamos vivendo a nossa vida aí de uma forma muito irresponsável, né? Vamos dizer assim. Uhum. Aí, às vezes, a gente tem que enfrentar aí uma doença como essa para, tipo assim, repensar, né? Eu tinha até Isso. colocado aqui no meu roteiro, eu lembrei disso você falando. Eu até tinha mencionado na live anterior que o livro do Tolstói, né, chamado A Morte de Ivan Ilitch, ele problematiza essa Sim, situação, né? Então, o Ivan Ilitch, olha o que acontece. Rapidinho, viu? Ele pega ele dá uma batida ali na região da barriga, né? Começa a adoecer por causa dessa batida que ele levou, e aí ele começa a sofrer muito, né? Aí ele começa, o interessante é que ele começa a repensar a vida dele, né? Que tipo de vida que ele tinha levado. Então, precisou acontecer isso, como as doenças que a gente mencionou aqui, né? Por exemplo, da Mariane. Precisou acontecer aquela doença para ela repensar, né? Tipo assim, olha como isso. eu vivi, né? Olha como eu fui injusto ou injusta, né? Então, isso muitas das vezes acontece porque
a gente, tipo assim, tá acontecendo as coisas, mas a gente não muda, né? E aí tem que acontecer uma situação dessa bem mais pesada aí para fazer o negócio Sim. ir por outro caminho, né? Seria mais ou menos essa Uhum. ideia. Antes que eu me esqueça aqui, eu vi uma pergunta privada, eu nem sabia que tinha isso. Alguém perguntou, me desculpa com o sobrenome Batista, perguntou se as mulheres sofriam muito dessas doenças emocionais e principalmente depressão. Com certeza, a questão toda é que não havia desenvolvimento dessa área né, da medicina, que é a psiquiatria ou da psicologia. Então, era sofrer calado. E como é uma doença que não tem como é que fala, um sintoma muito explícito, como uma febre, por exemplo, aí era tratado como um chilique, assim, sabe? É complicado, né? Ainda bem que as pessoas desenvolveram os estudos em cima da psicologia e da psiquiatria para ajudar as pessoas. Continuando aí, E voltando aí aqui o para a interessante, perturbação. né? Hum, Interessante, né, Adriana, que a gente até pode ligar com uma outra observação que foi feita aí durante a live, que realmente as mulheres elas sofriam mais, né? Até porque uhum. numa sociedade patriarcal a mulher ela não tinha muita voz. Então, tipo assim, né, ela tinha que sofrer muitas das vezes ali Sofrer calada, calada. né? Tem essa Uhum. questão também, entende? É. Só para a gente controlar o horário, tinha as doenças imaginárias da Mary Musgrove e ela paga um preço muito alto por isso, porque ela é ignorada, né? As pessoas passam a desacreditar que ela estava realmente doente, né? Mas assim, não dá para saber qual era o nível, a extensão, porque ela nunca caiu enferma de fato. Tem aquela questão que o filhinho dela cai da árvore e quebra a clavícula, né? Que é uma coisa que era muito comum de acontecer, mas a Anne Elliot foi ali firme, guerreira, né? E eu acho que foi o ossinho, assim, né? Não sei se é bem a clavícula, mas enfim, ela conseguiu colocar no lugar. E aquele, no caso não foi uma doença, mas foi um ferimento, né? Foi o acidente da Louisa Musgrove. Porque aí, a partir desse acidente que ela cai lá em Lyme Regis, a partir dessa queda, a história começa a mudar, né? Ela fica de cama, ela fica enferma e aí ela começa a pensar sobre outro ponto de vista, né? Ela deixa de pensar no Capitão Wentworth, mas a gente não vai entrar nessa história que a gente ainda vai ler e vai comentar esse mês ainda, conhecendo Jane Austen com a Lília dos Anjos, né? A Jane está falando que possivelmente ela tinha depressão. Pode ser, pode ser. Olha, casei. Oba, casei. Que legal, né? Agora eu estou, entre aspas, garantida financeiramente. Aí tem 2 filhos, que devia ser também um desafio, tá, gente? E aí pode ter tido insatisfação, né? Ela estava no interior, de repente ela era uma moça de capital, ela queria viver o mundo da capital, enfim, pode ter sido uma depressão mesmo. Persuasão tem mais pessoas doentes do que os outros, e isso, inclusive, alguns críticos que a gente leu, eles fizeram a ponte, talvez, com o fato da Jane Austen já estar doente em 1816, a gente vai falar mais à frente. E para concluir essa sessão dos livros, as mulheres eram muito reprimidas, segurança financeira, nem que tivesse uma família rica, então tinha que casar a qualquer custo, né? Persuasão tem esse tom mais melancólico, apesar da mocinha ficar com o mocinho, né? Mas tem esse tom, talvez por a Jane Austen já estar doente. A gente vai falar aqui mais à frente que tem registros que ela já estava doente 1 ano antes dela morrer. Então, Uhum. talvez esse tom aí, né, mais triste, seja por isso, seja uma influência, né? Bom, eu vou ter que pedir todos vocês para a gente fazer outra live agora, porque já estamos em 44 minutos, ainda falta falar algumas coisas dos personagens e falta falar da doença que matou a Jane Austen. Então, vou pedir que todos vocês voltem. Eu só vou salvar essa live aqui no GTV da Jane Austen Brasil e a gente volta já já. Fiquem ligados e voltem, tá, gente? Até já.